Certa vez, Jesus estava à beira de um lago, cercado por uma grande multidão. Ele se afastou um pouco e se sentou em um barco, para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo. Então, ele começou a contar uma parábola para ensinar uma importante lição sobre como as pessoas respondem à mensagem de Deus. Jesus disse: um semeador saiu para semear suas sementes. Algumas caíram ao longo do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram em solo rochoso, onde havia pouca terra. Elas logo brotaram, mas como a terra não tinha profundidade, as plantas secaram quando o sol apareceu, porque não tinham raízes profundas. Algumas sementes caíram entre espinhos, e quando as plantas começaram a crescer, os espinhos as sufocaram, impedindo-as de dar frutos. Mas outras sementes caíram em boa terra, cresceram e deram uma colheita abundante, algumas renderam 30, outras 60, e outras 100 vezes mais do que o semeador havia plantado. Depois de contar a história, Jesus fez uma pausa, e a multidão ficou em silêncio. Alguns estavam curiosos sobre o que Jesus queria dizer com aquela parábola, por isso, seus discípulos o procuraram e perguntaram: por que você fala em parábolas? Jesus explicou que ele usava parábolas para revelar a verdade de uma maneira que, para aqueles que estavam dispostos a ouvir e aprender, fosse clara, mas para os que estavam indiferentes, a mensagem fosse mais difícil de entender. Então, ele explicou o significado da parábola. O semeador representa aqueles que espalham a palavra de Deus, como Jesus e seus seguidores. O solo à beira do caminho representa as pessoas que ouvem a palavra, mas não a entendem. Quando elas não compreendem a mensagem, o mal, representado pelas aves, atira de seus corações, e elas não conseguem agir sobre ela. O solo rochoso representa as pessoas que ouvem a palavra com alegria, mas, como as sementes não conseguem enraizar, elas não conseguem enfrentar as dificuldades da vida. Quando surgem problemas ou perseguições, elas desistem. O solo com espinhos representa as pessoas que ouvem a palavra, mas deixam que as preocupações, riquezas e os prazeres da vida sufoquem. Elas não conseguem crescer espiritualmente, porque se deixam dominar pelas coisas do mundo. O solo bom representa as pessoas que ouvem a palavra, a entendem e a aplicam em suas vidas. Elas crescem espiritualmente e produzem frutos, multiplicando os resultados da mensagem em suas próprias vidas e na vida de outros. Jesus então concluiu a história dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola nos ensina que a resposta de cada pessoa à palavra de Deus depende do solo em que ela cai, ou seja, do coração da pessoa. Se o coração estiver aberto, receptivo e disposto a ouvir e praticar a palavra, os frutos serão abundantes. Mas se o coração estiver endurecido, superficial ou cheio de distrações, a palavra não terá espaço para crescer. A parábola do semeador é uma das mais poderosas ensinamentos de Jesus, pois nos convida a refletir sobre a qualidade do nosso próprio solo espiritual e como podemos permitir que a mensagem de Deus frutifique em nossas vidas.